Nós vamos falar, meus irmãos, sobre os privilégios dos discípulos, ok? É o título para a nossa mensagem. Nós estamos tratando de discipulado. É um estudo elementar das Escrituras Sagradas. Serve para os mais experientes, mas especialmente para os mais novos, para os mais jovens no Evangelho. E nós já estudamos aqui vários assuntos importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. O primeiro estudo foi sobre a eleição do discípulo. Os irmãos devem estar lembrados que nós estudamos especialmente João, capítulo 15, versículo 16, que o Senhor Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos designou para que possamos ir, para que demos fruto e para que o nosso fruto permaneça. Portanto, nenhum de nós pode se gabar, se vangloriar, dizendo que foi quem escolheu a Jesus. Ninguém pode dizer, atribuir a si mesmo a eleição ou a salvação. Caso contrário, a salvação seria pelas obras e não pela graça. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nem existia mundo, nem existia ninguém, e mesmo assim Deus nos escolheu. E aí você pode perguntar, mas como é que pode ser isso? É porque a mente de Deus é diferente da nossa mente. Nós não podemos achar que o raciocínio de Deus é igual ao nosso. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa dizer que ele vê tudo ao mesmo tempo. Tudo que acontece na história, ele vê num piscar de olhos, como a gente fala. Ele vê tudo, faz tudo, enquanto que nós vamos fazendo à medida que o tempo vai passando. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus não apenas sabe, mas como ele decretou tudo que existe. Portanto, os discípulos de Cristo foram escolhidos por ele. Foram salvos por ele, e isso graciosamente. Se sinta abençoado, se sinta privilegiado. Não entre naquela teologia que diz que Deus depende do homem. Não pense que Deus vai se submeter aos caprichos do homem. Não imaginemos que Deus depende se o homem vai crer ou não. O homem crerá necessariamente, graciosamente. E outros não crerão. Os que crerem, crerão graças à misericórdia do nosso Deus. Os que não crerem, não crerão por pura rebeldia, por culpa própria. Deus não tem culpa. Deus é santo, Deus é perfeito. E aí você me pergunta, como é que pode ser isso? Como é que a gente vai equacionar esta matemática aí? Eu não sei. Eu só sei dizer que é assim. O evangelho não é racional. Nós não podemos achar que a gente vai compreender os mistérios de Deus. Porém, eu não posso deixar de, embora eu não creia, eu não posso deixar de crer como a palavra me ensina. O nosso Deus vai além dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, da nossa capacidade limitada. Deus é perfeito. Ele nos escolheu para darmos fruto, para servirmos para ele em primeiro lugar e depois para darmos fruto. Não podemos imaginar que a gente foi eleito apenas para a salvação. Nós fomos eleitos para Deus, depois para darmos fruto, para trabalharmos. Portanto, se você, de alguma forma, está acomodado, não faz nada pelo reino, não se preocupa, não trabalha, comece a arregaçar a manga das camisas, as mangas da camisa, melhor dizendo, e comece a trabalhar, e comece a lutar, comece orando, ore pela sua vida, ore pela vida dos seus familiares, ore pela vida dos outros, dos vizinhos, dos amigos,
dos colegas de trabalho. Ore para que o Senhor salve essas pessoas. E crie mecanismos para que você comece a evangelizar essas pessoas. Comece a falar de Cristo, do amor de Cristo para elas. Comece a trabalhar em prol do reino de Deus. Você precisa dar fruto. Você tem alguma árvore frutífera na sua casa? Creio que se você tem alguma árvore frutífera na sua casa, no quintal da sua casa, você quererá que esta árvore dê fruto. Me lembro que na casa dos meus pais tinha uma goiabeira. E essa goiabeira dava muita goiaba. Uma maravilha. Nunca vi tanta goiaba. Era sempre na época certa, dava goiaba. E ficava assim, com muita goiaba. A gente aproveitava bastante. Eu e os meus irmãos estávamos sempre em cima dessa goiabeira, pegando goiaba. Mas um dia, essa goiabeira adoeceu. As árvores também adoecem. Como é que a gente sabe que adoece? O fruto só dá podre. Só nascia goiaba podre. Quando a gente ia pegar uma goiaba, estava lá, quando a gente fala bichada, né? Tinha algum problema na goiaba. Todas, sem exceção, todas. Aí a gente pensou, para que a gente quer mais essa goiabeira aqui? Só dá goiaba podre, só dá goiaba ruim. Toda goiaba tem, tá bichado, tá lá com um problema. Aí não deu outra. Nós cortamos a goiabeira. Deus não quer que nós sejamos árvore infrutífera. Ele quer que nós sejamos frutíferos, que nós demos fruto, dê fruto para a glória de Deus. Comece a se movimentar de alguma forma. Você pode ser a pessoa mais simples, com pouca cultura, mas você pode sim trabalhar. Eu conheço muitos irmãos, muitas irmãs que não sabem nem fazer o nome. No entanto, são batalhadoras no reino. São pessoas de oração, são pessoas de evangelização, que trabalham, que convidam outras vidas, outras pessoas para virem para a igreja, para desenvolverem a obra, para crescer a obra. Então, de que lado você vai ficar? Do comodismo, dos braços cruzados, da negligência, da omissão? Porque o pecado, meus irmãos, não é só de ação. Às vezes a gente pensa que pecado é só aquilo que a gente faz. Né? A gente brigou, ou a gente bateu, ou a gente ofendeu, ou a gente fez alguma outra coisa errada. Isso é pecado de ação, ou pecado por pensamentos. Pensa mal na nossa mente, né? Maus pensamentos, planos ruins. A gente projeta tantas coisas ruins na nossa mente. Isso é pecado. A gente precisa de libertação dos pecados de ação e de pensamentos. Mas acredite, existe também pecado de omissão. O que é o pecado de omissão? É quando a gente não faz nada. Sabe o que é que tem que fazer e não faz. Se você sabe que precisa trabalhar para sustentar a sua família e não trabalha, você está pecando. Isso é omissão. Pecado de omissão. Dentro do reino, nós sabemos o que precisamos fazer. Né? Orar pelas pessoas, evangelizar as pessoas, chamar, convidar as pessoas. Entendeu? Mas a gente não faz. Mas a gente não luta, não batalha, não dá fruto, não se preocupa, não está nem aí. A gente acha que isso é serviço de outro, é do pastor, é do irmão Vinícius, ou é de... Não, é de todos nós, meus amados irmãos, esse trabalho. Esse trabalho é nosso. Então, se você está, de alguma forma, acomodado, comece a lutar, comece a trabalhar. Sabe por quê, queridos? Porque à medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai se acomodando. Essa é a grande verdade. A gente vai cruzando os braços, vai achando que não precisa mais, ou então começa a colocar um monte de desculpas. Eles não querem saber, eles não querem ouvir, eles não querem, a gente convida, eles não vêm. Não importa. Isso não cabe a você. Cabe a você o trabalho.
Porque é Deus que vai movimentar as pessoas, usando a nós, usando os evangelistas. Imagine aí se antes de você, as pessoas pensassem como você pensa agora. Né? As pessoas diriam assim, eu não vou evangelizar, eu não vou convidar, eu não vou orar, eu não vou mais, porque esse povo é de coração duro. Você não estaria aqui hoje. Você não conheceria o evangelho do Senhor. Nós não seríamos salvos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos fazer o que nos foi orientado, ordenado, porque o Senhor conta uma série de ilustrações para falar, para mostrar aqueles que são omissos e que vão ser culpados depois. Nós precisamos, então, nos movimentar, precisamos trabalhar, precisamos lutar, guerrear as guerras do Senhor, trabalhar o trabalho do Senhor, batalhar, convidar, certo? Como eu falei, conheço muitas queridas irmãs que não sabem sequer fazer o nome, mas são batalhadoras, são intercessoras, são lutadoras, guerreiras do Senhor. Comece convidando, por exemplo, alguém para vir à igreja, ouvir a mensagem do Evangelho. Faça isso e você estará contribuindo para o crescimento do reino, para desenvolver a obra do Senhor. Nós estudamos também sobre o chamado para ser discípulo. Então, nós vimos o que é realmente um discípulo, né? Um aluno, um seguidor de Cristo, seguir a Cristo e andando com Cristo. E aí nós estudamos aqui vários assuntos sobre esta realidade. Também nós estudamos, meus amados irmãos, sobre a liberdade do discípulo. É porque nós, quando nós somos chamados, quando nós somos salvos, a gente vem cheio de pecados. Essa é a grande verdade. A gente vem cheio de vícios. A gente vem cheio de modismos, de jeitos, né? E aí a gente acha que a gente está arrasando, mas não está não, não está não. Cristo vai moldando o nosso caráter, o nosso pensamento, vai mudando aos poucos. Ele vai transformando a nossa vida, até mesmo o nosso modo de viver, né? O nosso modo de vestir. A gente vai se santificando aos poucos. Um crente jamais pode imaginar que, por exemplo, uma vestimenta dele é igual à vestimenta do povo do mundo. A vestimenta dos crentes é uma vestimenta santa. Daí porque um crente, uma crente, tem que sempre olhar várias vezes no espelho antes de sair. Será que esta roupa que eu estou vestindo agora vai glorificar a Deus? Será que não vai defraudar o meu irmão? A Bíblia diz para nós não defraudarmos o irmão, e defraudar o irmão é isso. É quando você provoca o pecado do irmão. O irmão cai porque você não teve cuidado de se santificar, de se consagrar. Eu já falei aqui para alguns irmãos e algumas irmãs que eles e elas, especialmente as moças, né? Mais as moças, os rapazes não tem muita dificuldade nessa área, é mais as moças, precisa jogar o guarda-roupa fora, depois que se converte. Entendeu? Jogar mesmo, literalmente, pegar e dar a alguém as roupas e, aos poucos, comprando outras roupas de crente. Não estou dizendo aqui roupa cafona, mas roupa que não seja para derrubar, para defraudar, porque o Senhor Deus não vai cobrar só do irmão que caiu, porque ele anda com maus pensamentos, anda se prostituindo por causa de uma irmã ou por causa de outra coisa, mas Deus vai cobrar daquela irmã também que provoca e não está nem aí, nem um pouco preocupado, certo? Isso é preciso ser dito, porque faz parte do crescimento do discipulado. O objetivo é melhorar cada um de nós. Isso é bom porque, à medida que a gente vai tomando conhecimento da palavra, da verdade, a gente vai mudando. E eu louvo a Deus porque eu tenho percebido isso, a maturidade e o crescimento por parte das irmãs. Porque, assim,
É natural que uma moça no mundo se vista provocante, se vista, né, com uma roupa bem colada no corpo, ou decotada, ou muito curta e assim por diante. A nossa igreja não é uma igreja que exige necessariamente que as mulheres vistam vestido e os homens vistam calça, né? Não é que o homem vai vestir vestido, mas pelo menos há igrejas por aí que diz que a mulher tem que vestir necessariamente um vestido, certo? Bom, mas como é que está o vestido? Essa é a pergunta. O vestido está colado no corpo, ou está rasgado, né? Está decotado. E isso também é prejudicial. Isso é um problema. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos e das irmãs é que uma roupa que santifica o corpo e que glorifica a Deus é uma roupa que não chame atenção para si. Você entende? Uma moça que veste, por exemplo, uma calça, pode vestir uma calça que não seja colada, uma calça que não escandalize, né? Essa é a palavra, que não escandalize. Então, é muito importante, meus amados e minhas amadas irmãs, que à medida que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vá se adaptando a ela, e não a ela. Porque sabe o que é que acontece? Algumas igrejas fecharam os olhos para isso. E até colocam uma desculpa. Não, a gente não pode falar sobre essas coisas aqui, não, porque senão vai ofender o irmão, vai ofender a irmã, e aí o liberalismo entra nessas igrejas. Você entende? Pode tudo, de qualquer jeito tá bom, o que importa é o coração. Como assim? Pode. Paulo disse o quê? Posso todas as coisas. Como é que diz o texto, o versículo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É isso? É assim que diz, não é? Ou seja, você pode, mas não deve. Ok? Então, o crente, ele busca a santificação. Um crente, um homem crente, ele se santifica, busca a santificação na presença do Senhor. Procura evitar, como disse aqui o irmão que eu estava pregando, você não consegue evitar a primeira olhada, mas a segunda você consegue. Você entende? Ou seja, se nós cristãos não temos a capacidade de nos controlar e ficarmos sendo a vida toda levados pelas moças, digamos assim, que seduzem, porque, convenhamos, vivemos numa época em que as moças do mundo vivem, parece que vivem só para isso, só para seduzir os homens. Só que os homens têm que tomar muito cuidado com isso. Porque, meu amado irmão, você tem uma mente. E a sua mente, diz a Bíblia, é a mente de Cristo. Você tem que se purificar, se santificar. Você precisa santificar a sua mente. Um crente que vive com uma mente poluída, cheia de pecado, cheia de depravação, de prostituição, a mente está corrompida, ele precisa se libertar, buscar libertação e cura na presença do Senhor. Ele precisa buscar o Senhor. Crente que tem namorada, né, ou namorado, precisa ter um namoro santo. Precisa evitar estar só com o outro, né? Namorar só, não pode. Namorar no escuro, não pode. Não deve. Porque se você fizer isso, você não vai suportar, você não vai aguentar, ninguém consegue. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo. Porém, com relação à prostituição, a Bíblia não diz para você resistir à prostituição. Tem algum texto bíblico dizendo resistir à prostituição? Onde é que... Me mostra aí, alguém me mostra, por favor, algum texto bíblico para dizer que nós devemos resistir à prostituição. O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Fugir da prostituição, é isso? Não é resistir, é fugir. Devemos fugir da prostituição. Fugir é fugir literalmente. José fugiu literalmente,
Quando a mulher de Potifar estava seduzindo José e querendo que ele fosse para a cama com ela, ele fugiu, saiu correndo, saiu fora. Portanto, aqui fica este princípio, esse ensinamento da palavra de Deus para os homens, para as moças, certo? As moças se comportando, né? Eu acho que entra tudo aqui, questão de santificação, para não defraudar, não seduzir, não derrubar, porque você, de repente, mesmo sem intenção, mas você derruba porque você não teve cuidado de se corrigir, de procurar uma roupa que glorifique ao Senhor. E isso, amados, é aqui na igreja, em qualquer lugar. Uma é crente aqui, é crente lá na China, é crente na Coreia do Norte, é crente lá no Japão, onde for, é crente em qualquer lugar. Portanto, nós precisamos nos corrigir com relação a isso. As mulheres precisam, sim, seduzir o seu marido dentro de casa. Isso, sim, isso é válido, é importante. A mulher precisa, sim, ser casada, pronto, seduza seu marido dentro de casa, onde só você e seu marido estão lá. Aí é obrigação, isso aí tem que ver, porque a mulher que não seduz o marido dentro de casa está pecando também. Da mesma forma como peca ao seduzir os outros homens, peca se não seduzir o marido dentro de casa. Não sei se vocês estão compreendendo o raciocínio. Parece que a coisa se inverte, entendeu? As mulheres não podem seduzir os outros homens, mas é obrigado a seduzir o marido dentro de casa. Partiu para a rua, se comporte direitinho, como uma crente em Cristo Jesus, como uma discípula amada do Senhor e compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar, então. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os privilégios do discípulo. Nós lemos aí Gálatas 4:19. Após tomar a decisão de seguir a Jesus, tornando-se um discípulo dele, você quer saber como vai ser a minha vida a partir de agora? Duas respostas bíblicas. Primeiro, Deus tem um projeto espiritual para a sua vida. Todo discípulo de Jesus foi chamado para ser... Todo discípulo de Jesus foi chamado para um projeto de arrependimento espiritual. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. Portanto, nós que fomos chamados como discípulos, fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Já parou para pensar que você foi chamado, foi vocacionado para ser parecido com Jesus? Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão chamou, conheceu, melhor dizendo, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus, em todos os aspectos, no pensamento, nas atitudes, nas palavras, nas ações, nas reações. É claro que a gente não consegue 100% isso, mas a gente tem que lutar, porque isso faz parte da santificação. Santificação é a obra do Espírito Santo na vida do crente, conjuntamente com o próprio crente. Isso foi explicado, inclusive, no último estudo. Isso é santificação. Trata-se de um processo, como diz o texto aqui, o autor, de santificação no nosso caráter. Já pararam para pensar que quando a gente veio a Cristo, a gente veio com uma deformação de caráter? A mentira tomava conta da nossa vida, as atitudes, as palavras, as ações, as reações, um monte de defeitos. Isso é defeito de caráter. E Deus nos chamou, nos vocacionou, Cristo nos salvou
E agora ele está consertando o nosso caráter. E aí a gente sente dificuldade em mudar algumas coisas. Tem dificuldade de consertar o temperamento ou de controlar pelo bem. Eu li um livro, o autor Tim LaHaye. Ele tratou dos 4 temperamentos básicos. E ele diz que cada pessoa tem um temperamento. Fleumático, aí vem sanguíneo, colérico, e o 4, melancólico. Então, vamos lá. Melancólico e fleumático juntos. Colérico e sanguíneo. Os 2 primeiros é aquele temperamento mais introspectivo, aquela pessoa mais que chega, fica lá na sua, mais calmo, mais... Isso chama-se ou melancólico ou fleumático. Os outros 2, sanguíneo e colérico, são aquelas pessoas mais agitadas, né? Conversa muito, chama atenção e aquela coisa, sabe? Mais ou menos isso. Ele disse que todos os temperamentos têm suas qualidades e nenhum temperamento é melhor do que outro, exceto para algumas funções. Ele diz que os coléricos, por exemplo, têm um temperamento mais para liderar. São aquelas pessoas que naturalmente começam a liderar o grupo, mesmo sem ser escolhido para ser o líder. Vamos pensar, por exemplo, em Pedro. Pedro era aquele que tomava sempre a liderança. Numa emergência, ele começava a falar. Quando o grupo era abordado, era preso, ele que falava em nome do grupo. Ele era um colérico, e isso levava a ele tomar algumas decisões rápidas, certo? Mesmo sem ter sido escolhido pelo grupo para ser o líder. Bom, com isso eu não quero dizer também que os outros temperamentos não possam assumir cargos de liderança. Cada temperamento tem a sua qualidade. É só você estudar o livro e você vai entender melhor. Por outro lado, o autor disse que todos esses temperamentos também têm seus defeitos. E aí você vai estudar cada defeito de cada temperamento. Eu só dei o exemplo de um temperamento aqui. Estou dizendo que os outros, claro, todos os outros temperamentos têm os seus exemplos, suas qualidades. Vamos dar um exemplo, mais uma vez, do próprio colérico. Agora, o exemplo negativo. O colérico é aquele que ofende mais facilmente as outras pessoas, como se diz, responde em cima da bucha, não pensa para falar, né? Aquela pessoa impulsiva, e isso tem mais facilidade de ofender os outros. Isso é uma parte negativa do temperamento colérico ou do temperamento sanguíneo. Sendo assim, esse temperamento tem muita dificuldade de consertar, por exemplo, essa maneira de agir, de falar com as pessoas. E uma dificuldade enorme, mas precisa trabalhar isso. Precisa lutar, precisa ler livros com relação ao assunto, precisa ler o textos bíblicos que vão ajudar, precisa orar muito. O colérico, ele tem muita dificuldade nessa área e sofre muito, né, porque quer ao mesmo tempo agradar a Cristo, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, ele já escorrega, ele já falha, ele já ofende, ele já fala, ele precipitadamente e assim por diante. Mas nós precisamos lutar. Isso faz parte, meus irmãos, do processo de santificação. Nós precisamos pedir ao Senhor libertação. Eu não sei qual é o seu temperamento e também acho que não me interessa, mas certamente você sabe o seu, ou se não sabe, pode estudar e para, quem sabe, descobrir qual é o seu temperamento e procurar ver quais são os defeitos para consertar os seus defeitos. Certamente, você sabe quais são as suas fraquezas, seus defeitos, e acredite, o inimigo vai investir justamente nessas áreas fracas da sua vida para tentar lhe derrubar. São as tentações da vida,
são as provocações, são as... ele vai chegar diante de Deus e dizer que você fez isso, que você fez aquilo outro, mas você pode, se você realmente se arrependeu, dizer, é verdade, eu fiz, mas eu me arrependi, e pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Lembrei da palavra, ele é o acusador, né? A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Ele está sempre acusando. E nós precisamos estar sempre com o Senhor, buscar sempre o Senhor em oração, o perdão para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, para que quando o inimigo nos acusar diante de Deus, nós saibamos responder biblicamente e dizer que o Senhor Deus nos purificou de todo o coração. Você já conhece aquela ilustração? Se diz que Martinho Lutero foi abordado pelo diabo. E o diabo apresentou uma lista de pecado para ele, dizendo, Martinho Lutero, olha os seus pecados aqui, um papel bem grande. Você fez isso, e mais isso. Aí até o final. Aí o Martinho Lutero falou, só isso? Não, tem mais. Virou a página, fez isso contra Deus, você pecou, você ofendeu, você fez isso, você fez não sei o quê. É verdade, eu fiz tudo isso. Mas o sangue de Jesus já me purificou de todos esses pecados. Uma resposta sábia diante do acusador. É por isso que a gente tem que andar mesmo com Cristo. Nós temos que andar com o Espírito Santo, para que quando o acusador vier, nós sabermos, irmãos, nos defender. Então busquemos a santificação, peçamos ao Senhor que nos restaure, que molde o nosso caráter. É claro que essa mudança de caráter, digamos assim, esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento vai nos causar muitas dores, muitos dissabores, muitas dificuldades. Nós seremos prensados, nós vamos passar pela prensa de Deus, nós vamos ser burilados, purificados, e como diz, né, usando a ilustração, nós vamos ser ralados. Pensa aí num ralador. A gente vai ser ralado, isso dói, certo? Esse ralar aí é o sofrimento pelo qual nós passamos no dia a dia. As dificuldades, as provas. E Deus quer mesmo que a gente passe por essas provas para nós sermos aperfeiçoados. Portanto, dizer que o crente, irmãos, não passa por provação, isso não é bíblico, não. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições na sua vida não são sem objetivo. As aflições, as provações, as dificuldades pelas quais você passa no dia a dia, Deus tem um propósito. O Senhor quer que a gente passe porque Ele quer o melhor de nós. E como diz a palavra, filho meu, quando você estiver passando por uma prova, por um sofrimento, não ache uma coisa do outro mundo, não. A prova é para o aperfeiçoamento, o aprimoramento de cada um de nós. Portanto, nós devemos glorificar o Senhor de todo o nosso coração e não murmurar, e não ficar com raiva, chateado. Deus deseja substituir os defeitos do nosso caráter pelas virtudes de Cristo. Por exemplo, Deus quer substituir a minha soberba pela humildade de Cristo. Porque muitas vezes nós somos soberbos, arrogantes, vaidosos, orgulhosos. Pensamos que somos o centro do mundo, somos melhores do que os outros. Muitas vezes nós humilhamos o nosso próximo. Alguém, por exemplo, que é simples, alguém que tem as suas dificuldades, aí a gente começa a humilhar e não pode, não existe. Cuidado, porque senão Deus vai humilhar você ou a mim. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. O alvo final de Deus é que cada discípulo seja perfeito, igual a Jesus. Filipenses 3, versículo 12, que abri aí,
Filipenses 3:12. Nós vamos ler esse texto e ver o que é que a palavra nos ensina nesta manhã. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Veja que Paulo não está falando de salvação aqui não, viu, irmãos? Está falando de santificação. Paulo diz que não alcançou ainda a perfeição, mas ele vai estar prosseguindo. Ele está lutando. Você precisa lutar, buscar essa santificação diariamente para a glória de Deus, para o seu bem, para a sua maturidade, porque Deus quer ver crentes, seus filhos, como crentes genuínos, santos, comprometidos, consagrados. A formação espiritual é o alvo da salvação. Como diz o texto, o primeiro versículo que foi lido, Gálatas 4:19, no finalzinho, até ser Cristo formado em vós. Então, Cristo está sendo formado em nós. O que é isso? É o nosso comportamento sendo mudado, é o nosso temperamento sendo controlado. Lembra que eu estava falando do livro, Os 4 Temperamentos? Na verdade, o título do livro é Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, de Tim LaHaye. Ele chegou à conclusão que ninguém consegue mudar o temperamento de ninguém. E ninguém consegue mudar o seu próprio temperamento. Por exemplo, meu temperamento é colérico. Colérico, eu falei o quê? Colérico, sanguíneo, né? Tem colérico e sanguíneo, fleumático e melancólico. De acordo com o estudo que eu fiz, eu entendo que o meu temperamento é colérico, certo? E aí, o colérico tem suas dificuldades, como eu citei aqui o exemplo, de falar rápido, de não pensar muito para falar, e isso acaba machucando muitas vezes o próximo, certo? E o que fazer, já que o temperamento não pode ser mudado? Eu nasci colérico e vou morrer colérico. O que fazer? Buscar controlar esse leão que está dentro de mim. Você precisa controlar esse leão que está dentro de você, meu querido, minha querida. Esse leão é esse velho homem, aquela coisa que nunca sai de nós, que é pecaminoso. Você se converte, mas o velho homem está ali. A vontade de querer fazer as coisas do passado. Aí você luta, agora eu consegui. Mas daqui a pouco ele volta de novo. Olha o leão de novo querendo voltar e derrubar você. É o que a teologia chama de carne. Quais são os 3 inimigos, então, do crente? O diabo, o mundo e a carne. Essa carne aí, na verdade, é justamente o velho homem. E é você que tem que lutar contra ele. Nas palavras de Jesus, é você crucificar a carne. É tomar a cruz e segui-lo. Né? Nas palavras de Paulo, crucificar a carne, nas palavras de Jesus, é tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz e segui-lo é isso mesmo. É crucificar o velho homem, é se anular, é permitir que Deus reine e governe a sua vida, o seu coração, até ser Cristo formado em vós. Segundo ponto, você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Isso mesmo. Deus é quem produz a santificação e o crescimento espiritual. Mas, olha o mais aí, é necessário que você se disponha a buscar a santificação. Você poderia dizer assim, não, a santificação é a obra do Espírito Santo e depois cruzar os braços. É obra do Espírito Santo, mas você não pode cruzar os braços. Você vai trabalhar junto com o Espírito Santo para se santificar, para derrotar esse velho homem, para derrotar o mundo e para derrotar a Satanás. Portanto, esses inimigos, eles precisam ser combatidos com o auxílio do Espírito Santo na sua vida. Você não conseguirá sozinho, porém, você não pode se acomodar.
É obra do Espírito Santo, mas também é obra de nós, de cada um de nós, buscando realmente esse crescimento. Romanos 6,19 diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que o autor está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, estão lembrados como era a vida de vocês antes de conhecer a Cristo? Vocês ofereciam membros de vocês, o corpo de vocês, para a impureza, para a prostituição, para o pecado, para as coisas deste mundo, para servir ao mundo, para a mentira, a inveja, a mentira e um monte de coisa. Agora vocês vão fazer o contrário. Agora vocês vão oferecer o corpo de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, para servir a justiça, para servir a Cristo, para a santificação. Então, ele faz uma mudança radical, é uma mudança de 180 graus. Você vai aqui e percebe que o caminho está errado, você volta, dá um retorno, faz um retorno de 180 graus. 2 Coríntios 7,1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, ele está dizendo para nós nos purificarmos, para nós aproveitarmos as promessas e nos purificarmos de toda a impureza. E quando eu falo impureza, engloba tudo, em todas as áreas da nossa vida. Porque impureza não é só relacionada à questão sexual, é em todas as áreas. No comportamento, na palavra. Antes de Cristo, as nossas palavras eram palavras muitas vezes torpes, palavras sujas, palavras que não glorificavam a Deus, mas tem um texto, Paulo falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Certo? Então, as nossas palavras hoje devem ser puras, santas. E também os nossos pensamentos. Incrivelmente, vez por outra, eu me pego falando palavras que não glorificam a Deus. Né? Ainda que não sejam aqueles palavrões, mas algumas palavras que, por exemplo, não são boas para o meu filho, não são boas para as pessoas que me cercam. Por quê? Porque não estão promovendo a edificação. As palavras, meus irmãos, que nós devemos falar são palavras que promovem edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, nós precisamos nos corrigir. E convenhamos, antes de Cristo, a gente falava uma palavra boa e 10 ruins. Uma palavra que edificava e 50 que prejudicavam. Nós precisamos, então, pedir ao Senhor graça. Esta busca pessoal requer o uso dos recursos espirituais que Deus lhe disponibiliza. Quais são esses recursos através dos quais nós crescemos espiritualmente falando? Primeiro, a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia diuturnamente? Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você para por aí. Não pode parar. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E medita nesta lei somente de dia. É só isso? De dia e de noite. Então, a palavra está nos incentivando a meditar na palavra. Meditar de dia e de noite, estudar dia e noite, ler bons livros a respeito da palavra, livros teológicos, livros de meditação, livros que nos ajudam a crescer e amadurecer na fé, na presença do Senhor. Estude a palavra, se dedique a essas reuniões de estudo bíblico, se dedique, se consagre, busque realmente, desenvolva para a glória do nome do Senhor. Oração. A oração está do lado da palavra. O crente precisa orar. Senão você vai ficar seco, como se fala. Você precisa orar. É a palavra, é a oração que vai regar o seu estudo.
E você vai pegar um equilíbrio. Nem uma coisa só e nem outras coisas só. Tem crente que só ora. Já viu aquele crente que só ora? Ora 24 horas por dia? Só ora. O cara é fera, sabe? Muito crente mesmo. Muita oração, muita oração. Bom, eu não estou criticando aqui a oração. Estou criticando aqui o desequilíbrio. Você quer orar? Ore, por exemplo, meia hora estudando a palavra. Porque se você ora 2, 3 horas e lê a palavra 5 minutos, você vai ficar um passarinho com uma asa só. Um passarinho com uma asa só não voa, não, viu? Lá em casa tem 2 calopsitas, aqueles passarinhos, aqueles pássaros que são criados em cativeiro. Eles não podem ser criados soltos. Então, o pecado não é criar preso, o pecado é criar solto. Se você criar solto, ele voar, eles morrem, porque eles não vão sobreviver, tá certo? Estou apenas dando essa justificativa. A calopsita é uma ave doméstica. É como o cachorro. O cachorro, você cria, seu cachorro é preso, não é solto. Se você cria o seu cachorro solto, ou se você pega seu cachorro e leva para uma selva, ele vai sobreviver numa selva? Pega um cachorro e solta lá na selva para ver se ele vai sobreviver. Não vai. Vai ser comido no outro dia, ser engolido no outro dia. Vai virar comida de leão. Cachorro é para criar dentro de casa e preso. Então, por quê? Porque ele é um animal doméstico. Agora, uma ave selvagem, uma ave que não é de cativeiro, aí realmente é errado criar presa, certo? Mas a ave doméstica é para criar presa. Só que essa calopsita, essas 2 calopsitas que tem lá em casa, a gente cortou a asinha dela, as asinhas, e soltou para ficar ali por perto, e elas realmente são muito inteligentes. Nunca vi aves tão inteligentes quanto a calopsita. O que eu quero chegar, aonde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que a gente cortou as asas dela para elas não voarem e não morrerem lá adiante. A calopsita, como eu repito, se ela voar, ela não sobrevive lá adiante. Ela não sabe comer na natureza. São aves domésticas, são aves de gaiola mesmo. Só que quando a gente corta as asinhas dela, ela tenta voar assim e não consegue, né? Eu não vou daqui para ali. Então, assim é a vida do crente. O crente, ele precisa ter as 2 asas para voar, as 2 asas, a asa da oração e a asa do estudo da palavra, para que você possa voar, para que você possa desenvolver a sua vida cristã, amadurecer, crescer mais e mais para a glória de Deus. Então, amados irmãos, vida de estudo da palavra, vida de oração, o poder do Espírito Santo também vai te ajudar nesse processo. Os sacramentos, vocês sabem, os sacramentos são 2, o batismo e a Santa Ceia. Crente que não quer se batizar tem alguma coisa errada, ou ele não é crente ou ele não entendeu as Escrituras. Quando ele se converte verdadeiramente, ele quer se batizar sim. Pastor, eu quero me batizar. Próximo batismo pode me incluir aí. Ele quer, deseja e vai se batizar. Primeiro sacramento instituído por Jesus. Segundo sacramento, o inverso, é a ceia do Senhor. Crente tem que participar da ceia do Senhor. Ah, mas eu estou vivendo em pecado. Como assim? Qual é melhor, você participar, se santificar e participar da ceia do Senhor e abandonar o pecado, ou viver eternamente do pecado? Crente não vive no pecado. Crente pode pecar. O pecado na vida do crente é uma eventualidade, é um tropeço, um tropeção. Você não evita tropeçar, mas você não fica tropeçando toda hora. E se você tropeçar e cair, o que é que você faz? Você levanta, meu querido, e anda, ou você vai ficar lá no chão. Se você tropeçar e cair e não conseguir levantar, peça ajuda. Minha mãe, que já passou dos 70, ela caiu no meio da rua. Ela caiu no meio da rua e não conseguiu levantar. E tinham 2 pessoas olhando. Como assim? 2 pessoas olhando? E não fez nada. E ela, minha amiga, me ajuda aqui, por favor, eu não estou conseguindo levantar. Aí a pessoa foi lá e levantou, sabe? Então, se a gente tropeçar na vida cristã, né, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, o que devemos fazer?
nós devemos pedir ajuda se a gente cair e não consegue levantar. Peça ajuda, porque tem gente que tropeça e realmente não consegue levantar. Eu estou aqui só tentando consertar aqui, porque senão vai cair aqui. Não estou conseguindo. Ok? Então, concluindo, nós temos aí os sacramentos e temos também os dons espirituais. Os dons espirituais dados por Deus para o seu crescimento, para você desenvolver a sua vida na presença do Senhor. Você é responsável por sua santificação e pelo seu crescimento espiritual. Filipenses 2,12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa santificação ou a vossa salvação com temor e tremor. E Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O nosso tempo acabou, eu gostaria de encerrar aqui, certo? Neste momento, nós vamos orar, pedir a graça do Senhor, para que nós possamos nos santificar e crescer na presença do nosso Deus.